Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que aqui estamos e agradecemos aos amados irmãos, todos os participantes deste culto. A IPI Metropolitana de Brasília jamais deixou de realizar culto, apesar da situação por que passa o nosso país. Vamos, portanto, iniciar com uma oração. Gracioso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Aqui estamos, ó Pai, para prestar-te este culto que só a ti é devido. Nós reconhecemos, Senhor, que as circunstâncias são adversas, mas o Senhor tem o controle de tudo. Abençoe, Senhor Deus, as atividades que vão ser desenvolvidas. Que os louvores tragam-nos mais para perto de Ti. Que a Tua palavra que será ministrada traga conforto e ensino para os nossos corações. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém e amém. Amados, comunicamos estar prestes a vencer o contrato de aluguel do espaço onde a igreja se reúne. Precisamos das orações, porque desejamos um local mais amplo e isso implica em maiores recursos financeiros. Cremos que Deus vai nos abençoar se cada um contribuir. Portanto, a nossa conta foi exibida há pouco e se Deus tocar no seu coração, faça a sua oferta e assim a obra do Senhor será desenvolvida. Agora vamos passar aos cânticos de louvor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uou! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu,
de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente
Santo, justo e compassivo, és um só Deus, Supremo Criador. És um só Deus, Supremo Criador. És um só Deus, Supremo Criador. Boa noite, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesta noite. Noite de júbilo, noite abençoada, noite que o Senhor preparou para nós. E é uma alegria poder mais uma vez estar aqui junto com os irmãos para falarmos da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E nesse momento quero fazer a leitura no Salmo 86, do versículo 1 ao versículo 7. Um salmo que fala ao nosso coração sobre o socorro na angústia. Que Deus fale ao seu coração, do irmão, da irmã, daquele que nos ouve, né, pela internet, daquele que nos ouve aí onde você estiver com o seu aparelho aí de telecomunicação. Nós bendizemos e louvamos o Senhor por isso. Então vamos fazer a leitura bem tranquila, bem pausadamente, para que você possa estar acompanhando comigo, se assim você puder fazê-lo. Salmo de número 86, versículo 1 ao versículo 17. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Aleluia. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Palavras do Senhor. Vamos falar com Deus, né? Que Deus possa falar ao teu coração nesta noite. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós louvamos o teu santo e glorioso nome, te adoramos, bendizemos o Senhor,
aquele que vive e reina para todo sempre, que o Senhor é Deus. Fala ao nosso coração, abençoa teu servo, a tua serva, abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta pessoa que está passando por grande angústia, ó Pai, quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja em situações que tem passado à distância, ó Pai, alguns nos estudos, e muitas são as aflições, mas Senhor, esteja indo ao encontro dessa vida que está clamando ao Senhor neste momento. Atende essa súplica, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos e te adoramos. Amém. Glória a Deus. Este Salmo 86, você pode mesmo observar no título que súplica e confiança. E tem como subtítulo uma oração de Davi. Então, como o autor Davi, desse Salmo de número 86, Salmo de súplica. Então, eu coloquei para o nosso tema, socorro na angústia. E quantos não têm sido passado por angústia nesses dias? Cântico antigo, já vem falado outras vezes, é onde o povo de Israel adorava a Deus, louvava a Deus no templo, louvava a Deus, cantava a Deus. E o salmo tem várias maneiras, vários pedidos, salmo de agradecimento, salmo de perigo, salmo de louvor, uma oração, falando da natureza, outro falando, contando a história de Israel. Então há vários tipos de situações dos salmos. E aqui, mais uma vez, podemos ver uma situação de que ocorre aqui com o salmista, que estava adorando ao Senhor. E este salmo de número 86 está entre o salmo do terceiro livro, como já falei, do primeiro é do 1 a 41, o segundo era do 42 a 72, o terceiro livro compõe o salmo de 73 a 89, e o quarto do 90 a 106, e o quinto livro do 107 a 150. E hoje nós temos todos num livro só. E o Salmo 86 é o único no livro 3, que é de Davi. Davi compôs outros, mas nesse terceiro livro é só um, e fala aqui da oração de Davi. E tenho para nós, coloco para a nossa meditação, Salmos, socorro na angústia. O contexto desse salmo, João Calvino nos fala, que não nem o título, nem as palavras contidas no salmo vai nos mostrar qual é a realidade, o que estava acontecendo. Mas ele entende e, segundo as suas pesquisas, Calvino vai dizer que esse salmo faz referência ao contexto de quando Davi estava fugindo de Saul, que estava o perseguindo. Então ele compôs esse salmo falando da sua situação que estava acontecendo na vida dele. O Warren Wiersbe também diz sobre os salmos como uma coletânea de pessoas sofredoras. Alguns deles que falam, clamando e pedindo misericórdia a Deus, como este salmo aqui, salmo de número 86. E para nós pensarmos, o que nós podemos conversar e aprender sobre o salmo? Em primeiro lugar, é uma palavra de súplica. Escuta, Senhor, as minhas súplicas. Escuta, Senhor, as minhas súplicas. Do versículo 1 ao versículo 4, onde o salmista vai estar clamando a Deus e chega até pedir a Deus, Senhor, inclina os ouvidos e ouve a minha súplica. Então, que hora que as pessoas estão assim, clamando, suplicando a Deus com intensidade, buscando a misericórdia de Deus. E Champlin diz que esse salmo é um salmo de lamento, onde o salmista Davi está clamando a Deus pelo seu livramento dos seus inimigos. E se nós formos pensar no Davi, quem era Davi? Primeiramente, ele era pastor de ovelhas. Lá em 1 Samuel 16, 11 e 12, quando sacerdote Samuel vai até a casa de Jessé para ali consagrar um novo rei, lá no capítulo 16, a gente observa que Davi não estava ali para aquela refeição. E aí então Samuel diz, mas não tem mais ninguém, porque as outras pessoas
que ele pensava que seria o novo rei, Deus fala que não é. E o versículo 11 e 12, né, Jessé, o pai de Davi, fala, só tem um, mas é um pequeno menino, está lá no campo cuidando das ovelhas, né? Não é muito interessante, é o caçulinha, é o mais novo da turma. Mas então, o sacerdote Samuel fala, então chama ele aqui, não vamos assentar à mesa, senão ele chegar. E quando ele chega, então, Samuel unge Davi e o Espírito de Deus passa a habitar na vida de Davi. Olha que bênção, que ação de Deus na vida dele. E a gente fica pensando, então aqui o texto não nos mostra, né? Não fala claramente quem eram os inimigos de Davi. Nós podemos pensar, mas alguma vez ele fez referência sobre um urso e um leão. Mas esses também não eram os inimigos de Davi. Lá em 1 Samuel 17, do 34 a 36, onde Davi fala para o rei Saul que ele matou um urso e matou um leão. Mas só que esses agora não eram os inimigos de Davi. E quando nós vamos aprofundando na história de Davi, lá em 1 Samuel 17, 25, quando aquele gigante Golias estava afrontando o povo de Deus, né? E o rei promete, aquele que derrotasse aquele gigante, daria a sua filha como esposa, daria riquezas e isenção de impostos à família daquela pessoa. Então Davi é usado por Deus lá e vence o gigante, e com essa feita, ele então passa a fazer parte da família real. Que benção fazer parte do rei, estar junto com o rei, né? Estar ajudando ao rei. Só que acontece um problema. Lá em 1 Samuel 18, de 7 a 9, Davi, como tinha muitas vitórias, Deus abençoava muito a Davi, e as mulheres, né, foram cantando, falando que, né, se alegrando, cantando, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Isso irritou a Saul e trouxe um enorme ciúme, né, à vida daquele rei. E desta data em diante, então ele começou a perseguir, né, a Davi. E o rei já então não olhava com os bons olhos para Davi. Olha que coisa terrível, né? Perseguição na sua própria casa, perseguição no seu lar. Davi estava bem ali, junto ao rei, casado com a família do rei. E agora, o seu sogro começa a persegui-lo, começa a ir contra a vida dele. E temos observado nesses dias como tem crescido a violência, as pessoas trancadas em casa. E a violência tem aumentado, temos que buscar a Deus em oração, clamar a Deus para que possa, né, diminuir a violência, o ódio, o rancor, a amargura e às vezes até a morte. Temos que clamar e buscar a misericórdia de Deus. Mateus Henry, né, ele nos diz que Deus guarda os seus escolhidos, que Deus salva, guarda até aquele reino celestial. É verdade, como Deus guarda, como Deus cuida de nós. Se formos ver na época, na vida de Jesus, lá em João 11, capítulo 4, versículo 41 e versículo 42, Jesus, orando ao Pai, diz que o próprio Pai o ouve. Então, será que Deus não te ouve também a sua oração? Claro que Deus ouve, claro que Deus escuta. É claro que Deus está com seus ouvidos abertos. Só que devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos e falamos, porque também o grande sábio Salomão, né, que foi rei de Israel, dizia também no Provérbio 18, 21, olha o que diz a palavra: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Olha que importante termos o cuidado, não só falar, mas também ouvir, para que essa palavra não possa cair, entrar mal no ouvido, né, deturpado, e o inimigo, né, trazer uma contenda sobre aquela palavra que nós falamos. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com a língua, cuidado com as suas palavras e cuidado também de ouvir alguma coisa.
Então vamos partir para o segundo tópico da nossa meditação. O aflito reconhece que Deus é Senhor, do versículo 5 até o versículo 10. E aqui Davi está falando, né? A oração, que no dia da angústia clama a ti, e o Senhor, e não há entre os deuses semelhante a ti. Até aquele que não conhece a Deus sabe que há um Deus. O Catecismo Maior de Westminster, em sua segunda pergunta, diz: como podemos saber se existe Deus? Aí ele responde o seguinte, que a própria luz da natureza do homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus, porém só a sua palavra e o Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. Então a própria luz da natureza do homem e as obras de Deus testificam que existe Deus. A própria natureza testifica que existe Deus. A gente vê aí olhar para tudo que existe aí, e nós mesmos somos obra-prima de Deus. Obra maravilhosa que Deus fez. E isso nós louvamos e glorificamos a Deus. E aqui nos fala que, né, até o aflito reconhece a existência de Deus, que Deus é soberano, Deus é Senhor. Muitas das vezes aqui você for ver, inclina, Senhor. Né? No versículo 4, porque é ti, Senhor. E outro, versículo 6, Senhor. E outros versículos, 11, ensina-me, Senhor. E há vários versículos, 15, mas tu, Senhor. E o 17 termina, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Várias mensagens que o Senhor fala de Deus, Deus soberano, Deus eterno. E Alfredo Borges Teixeira, que foi um pastor da IPI do Brasil, né, teólogo e ministrou no seminário em São Paulo, ele fala sobre essa soberania de Deus, que é o atributo pelo qual Deus, sem nenhuma influência alheia à sua natureza, governa o mundo moral que criou. Olha que beleza! Como que Deus está no controle de todas as coisas, Deus domina, Deus não deixa nada escapar. E o salmista podia confiar em Deus, porque a majestade e o poder de Deus torna-a confiável e possível. Sua grandeza levará finalmente essas nações a adorar aquele que é único Deus. Charles Pfeffer, né? Que beleza a gente saber que Deus cuida de nós, que Deus é maravilhoso, que todas as nações um dia se prostrarão diante do Senhor. Porque como diz lá em Filipenses 2, de 10 a 11, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, um dia, mesmo que as nações, a humanidade não aceite Jesus como seu Salvador, mas um dia terão que se dobrar diante do Senhor e saber que só Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda falando sobre essa grandeza de Deus, sobre o senhorio do Senhor Deus e do Senhor Jesus e de Jesus Cristo, né? Também o livro de Pentateuco, o último dos livros, né? Pentateuco significa volume de 5 livros. Lá no capítulo 10, versículo 17, ele fala sobre essa grandeza de Deus, onde ele diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Deuteronômio 10, 17. Olha que bênção saber esse Deus poderoso é Senhor. E todas as nações serão se inclinar diante do Senhor. E aqui o salmista Davi já tinha esse entendimento, sabia que um dia todos iam, diante de todos aqueles deuses, né, que existiam na sua época, ele sabia qual Deus vivo e verdadeiro, que ele podia crer, que ele podia confiar. Então, já caminhando, né, para o final, o último tópico da nossa meditação, Deus é grande em misericórdia. Porque aqui o salmista clama a Deus nos primeiros versos, depois o salmista, ele sabe que Deus é o Senhor, é grande, é temível, é poderoso, está acima dos deuses, e que a gente vê hoje, muitos têm buscado outros deuses, que um deles é o mamon, dinheiro, né? Tem se colocado sobre tudo buscando dinheiro, mas sabemos que o nosso Deus está acima de tudo isso. Nós temos um Deus vivo e poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós.
Em último lugar, Deus é grande em misericórdia, versículo 11 ao versículo 17. Quem vai estar falando com Deus, buscando a Deus ainda, glorificando a Deus, falando dos soberbos, falando que o Senhor é cheio de graça. No versículo 15 especificamente, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. Que bênção, aleluia. Como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, a sua graça. Né? E segundo o teólogo, escritor Jonas Baptista Bauer, ele fala sobre a misericórdia de Deus é graça. Ele diz, a misericórdia de Deus é uma manifestação especial da sua graça e de seu amor. Olha que bênção. Que maravilha saber dessa graça, dessa misericórdia, dessa maravilha de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos ainda, buscamos meditar sobre essa grandeza, essa graça de Deus, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações 3, 22 e 23, ele diz assim sobre esse grande Deus, sobre essa misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia! A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3, do 22 ao 23. Que maravilha saber dessa graça, né, que o Senhor tem, por causa disso, o Senhor tem misericórdia de nós. Não é algo comprado, não é por merecimento, mas é de graça, é pela graça de Deus. Não a graça barata, mas que custou o preço de sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas é de graça dada a todos aqueles que quiserem, aqueles que receberem. Mateus Henry, pastor presbiteriano inglês, ainda nos diz sobre essa misericórdia, né, que é uma doação ao outro. Ele diz, ele é sofredor diante de nós, pois apenas de não sermos merecedores da sua bondade e provocá-lo a ira. Ele é rico em misericórdia e verdade, bem como é fiel no cumprimento, a mesma medida que foi liberal ao fazer as suas promessas. Então Deus é maravilhoso, a gente vê essa graça de Deus e culminou essa bondade, esse amor de Deus com seu Filho na cruz, se doando por mim e por você. O maior exemplo de amor foi Cristo na cruz por nós. Não que ele foi levado como prisioneiro, como malfeitor, mas ele mesmo se doou. O próprio coração, seu próprio amor se doou a nós, por amor a nós. Amém? Glória a Deus. Charles Pfeffer ainda nos diz sobre servo humilde que pede misericórdia. Aqui, né, Davi coloca como servo humilde que pede misericórdia a Deus, que coloca a sua vida diante de Deus, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor. E a gente vê que maravilha, né? A gente vê que não se coloca soberbo, mas se coloca com humildade na presença do Senhor. E ele diz assim, não é? Esse escritor e teólogo, com a humildade de um escravo ou do filho de uma serva, ele pede a misericórdia, proteção divina e pede algum sinal do favor divino para com ele. Então aqui Davi, ele clama a Deus, pede a Deus, e com certeza Davi não tinha poucos inimigos, ele tinha muitos inimigos, porque ele fazia saídas como o seu exército, né, em obediência ao rei, a Saul, e tinha muitas vitórias, e Deus dava vitória e Deus o abençoava. Só que isso acabou trazendo um problema, né, já devido mesmo ao pecado de Saul. O diabo entrou na vida dele e causou danos e desobediência a Deus. Então, devemos sempre buscar ser obediente, buscar sempre dedicar, colocar a nossa vida na presença do Senhor em obediência. Calvino diz ainda que Deus é tão misericordioso que somos cuidados por Ele. Ele assegura nosso bem-estar, que será objeto do cuidado divino. Deus tem prazer em cuidar de nós. Deus se compadece de nós. E Davi
né, ele reafirma: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. É verdade, com certeza, né? Aletheia, verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê esse grande amor de Deus sobre as nossas vidas de várias maneiras. O próprio Senhor Jesus demonstrou esse grande amor, nessa misericórdia e compaixão pelas pessoas. Lá em Mateus 9, versículo 35, diz: e percorreu Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que bênção! Quantos estavam enfermos naquela época e quantos não estão enfermos nessa época atual? Tem pessoas que nem estão dormindo mais, outras estão nervosas, estressadas, outros já não sabem mais o que fazer. E Jesus sempre está perto para estender a mão para te curar. Jesus curou os cegos, Marcos 10, 46 a 47. Aquele cego mendigo, Bartimeu, estava lá, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e Jesus passou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou chamá-lo e teve compaixão dele. Marcos 10, 46 a 47. Leia toda ali a história, como é bonita. E Jesus também perdoou a mulher pecadora, em João 8, versículo 10 ao versículo 11. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele não aceitou o pecado daquela mulher, mas ele amou aquela mulher. Ele viu a necessidade que ela tinha do perdão de Deus para a vida dela. E assim que o perdão de Deus também esteja vindo sobre a sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre a sua família, sobre o seu lar. Então que você realmente possa crer nesse Jesus maravilhoso, nesse Jesus poderoso, e confiar nesse Deus que nos conhece, que nos ama, que está sempre pronto a fazer tudo por nós. Confie nele. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus te sare e que, se estiver doente, Deus possa estar te curando, trazendo paz, alegria e refrigério, porque Ele é socorro na angústia. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor, que Deus possa estar te abençoando, falando ao teu coração, agindo com poder e graça. Vamos comigo, se você puder fechar os olhos, vamos elevar nossa mente e coração aos altos céus. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, colocamos a nossa vida diante do teu altar. Toma, Pai, este homem, essa mulher que está passando por esta angústia, ou às vezes essa jovem, esse adolescente, essa criança. Toma nas tuas mãos. Não sabemos, ó Pai, quem passa, como estão as famílias, muitos estão sofrendo, padecendo, não só passando fome, mas também estressados, ó Pai, desesperados. Que o Senhor possa estar confortando esse coração, trazendo paz, arrancando essa angústia, ó Pai, que tem sido como uma doença infecciosa, atingindo todo este corpo, trazendo doença, enfermando. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja cura, libertação, que haja um milagre de Deus. Senhor, age, ó Pai, nessa vida que está passando por necessidade. Cura, faça o teu milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Como Jesus curava no passado, o Senhor também pode curar hoje. Creia que o Senhor Jesus te cura, creia que o Senhor Jesus te abençoe. Fala com Ele, coloque sua vida diante do altar, que assim Ele possa derramar a tua bênção, o teu milagre, o poder dele sobre a sua vida, e você poder então ter esse refrigério sobre a sua alma, trazendo paz ao seu coração, e você podendo ministrar a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então pense nisso, busque fazer a vontade de Deus, busque orar com a sua família, ler a Bíblia. Se você não tem buscado colocar tempo, faça isso. Clame ao Senhor. Então vamos estar
terminando com a bênção apostólica. Que Deus esteja te abençoando, te confortando o teu coração e te dê uma semana abençoada. Oremos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce consolação e comunhão do Santo Espírito seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Agradeço a todos que nos ouvem, aos irmãos, irmãs, àqueles que nos assistem aí pelos aparelhos de telecomunicação. Mesmo que você às vezes não seja cristão, né? Creia, busque a Deus, confie e clame a Deus. Com certeza Deus vai te responder, porque Deus ouve a tua oração. No mais, um abraço, fique com Deus e tchau com Deus.